Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 69.558 dólares, muito perto já da região dos 70 mil dólares novamente. O BTC está com uma alta de 1,94% nesse momento. Olha só, o Bitcoin está apenas, investidores, 6,08% de voltar para sua máxima histórica, que está lá na casa dos 73.808 dólares por esse gráfico da Binance. Cara, essa análise está muito legal, a gente vai ver muita coisa interessante, tem muita informação importante e interessante para você que tem capital exposto ao mercado de criptomoedas. Vai valer a pena ficar até o final do vídeo. A gente vai começar a análise já de bate-pronto aqui com um indicador de atividade de mineração do Bitcoin que confirmou um sinal de compra que a gente tem que prestar atenção. Essa foi a chamada do vídeo, a gente já vai começar com isso. A gente vai dar um giro por fatos e dados aqui para a gente acompanhar como que o Bitcoin está repercutindo aí na mídia, grandes nomes do mercado, o que eles estão falando sobre o Bitcoin. Vamos também aqui ligar a bola de cristal e falar um pouco sobre os próximos passos possíveis para o desenvolvimento do Bitcoin nesses próximos anos. Vou também aqui nesse vídeo combater a desinformação. Olha só, investidores, vocês vão entender, vou fazer um serviço de utilidade pública para os investidores do mercado aqui, vocês vão entender lá na frente, e aí a gente vai voltar no final do vídeo a fechar com gráficos, e aí eu vou trazer um indicador que está dando um importante sinal de fundo para o Bitcoin, tá? Um fundo aqui nessa movimentação especificamente das últimas semanas, e um outro indicador do mercado de altcoins que está dando um sinal de início de bull market. Enfim, nós estamos em uma fase de otimismo para o mercado, vocês sabem disso, vocês que estão informados sabem o porquê. Então vamos direto ao assunto, investidores. Eu quero falar com vocês sobre esse indicador, que é o Hash Ribbons, que confirmou aquele sinal de compra, né? Aquela bolinha azul aqui, com a palavrinha mágica que a gente sempre quer ver, que é o Buy Signal, né? É o sinal de compra. Antes eu quero só dar uma contextualizada para vocês, tipo, de como que funciona esse indicador. A gente pode ver aqui que ele tem dado vários sinais assertivos, né? E mais do que você ir assistir um vídeo na internet e, tipo assim, ver que tem um cara da internet que você nem conhece falando que tem um indicador qualquer dando sinal de compra pro Bitcoin, que é a hora de você comprar, mais do que você ir lá e querer comprar porque você viu o cara falando disso, é importante que você entenda, tá? Esse contexto como um todo. Você não pode simplesmente confiar na opinião de uma única pessoa ou de um único indicador e sair tomando decisões de compra ou venda. Então eu vou deixar até o link na descrição para vocês acompanharem este texto aqui, tá? Que é aqui da Stop Saving, que explica o Bitcoin Hash Ribbons, tá? E aí vocês vão entender como que funciona esse indicador. Esse site ele está em inglês, mas aí no seu navegador você consegue traduzir para que você possa entender os textos, tá? Ele até fala aqui, vou falar do inglês mesmo, como que o indicador funciona, como que esse indicador atua. Basicamente, ele dá para a gente um sinal de longo prazo, que pode ser um sinal de compra que é gerado depois de um avanço por 4 estágios, né? Que é a capitulação dos mineradores, que é quando os mineradores param de desligar máquinas que impactam a atividade de mineração do Bitcoin. Depois a gente avança para uma fase inicial de recuperação, sinal de recuperação dos mineradores, e aí a gente tem a última fase, que é o final dessa fase, desse momento de capitulação dos mineradores, que é seguido depois avançando, né? O indicador avançando aqui em como as suas métricas são atingidas, a gente tem um sinal de compra final que é dado, né? E a gente tem até um esqueminha aqui de como que essa dinâmica acontece, ó. A fase 1, que é a fase da capitulação dos mineradores, ela se inicia quando a média móvel da taxa de rate dos últimos 30 dias está abaixo da média móvel de 60 dias também do hash rate, né? Quando essa condição é atendida, a gente naturalmente vai avançar para a fase 2, que é uma fase de recuperação dos mineradores, que é quando a atividade volta a ter um aquecimento, né? Mas essa taxa de hash rate da média dos últimos 30 dias ainda está abaixo da média dos 60 dias. E aí o fim desse momento, na verdade, a capitulação, né, que é o fim dessa fase ruim dos mineradores, ela acontece quando essa média móvel do hash rate dos últimos 30 dias cruza para cima a média dos últimos 60 dias, né? E aí a gente tem uma condição da análise técnica do Bitcoin que precisa ser atendida, né? Se o preço médio dos últimos 10 dias do Bitcoin estiver acima do preço médio dos últimos 20 dias, no caso
caso isso seja confirmado, a gente tem um sinal de compra, que é essa bolinha azul aqui. E como a gente pode ver, caras, esse tem sido um sinal bastante assertivo. A gente tem até as medições aqui de quando esses sinais foram dados, tá vendo? Cada bolinha azul é o buy signal, tá? E aí, em todas essas oportunidades aqui, a gente teve movimentos de upside no Bitcoin, né? Com exceção desse momento aqui, que a gente chegou até... Eu lembro que nesse momento a gente chegou até a ter uma bolinha azul aqui, mas esse aqui era um cenário de bear market, como a gente pode ver. A gente estava com o Bitcoin em um momento de queda, né? E esse indicador ele é muito mais assertivo para sinalizar momentos em que o Bitcoin está prestes a entrar em um bull market ou quando ele vai ter uma recuperação de uma correção durante um bull market, que é o momento que a gente está vivendo agora. Então, quando a gente olha aqui, esse primeiro sinal aqui foi seguido de uma alta de 225%, o segundo de uma alta de 42%, o terceiro sinal seguido de uma alta de 60%, esse quarto sinal uma alta de 116%, esse aqui uma alta de 204%, esse sinal aqui uma alta de 68%, esse sinal aqui já neste ciclo de alta uma alta de 73%, e esse último sinal, na verdade o penúltimo sinal, já que esse sinal aqui já se confirmou, o penúltimo sinal teve uma alta de 169%, e agora o buy signal foi ativado novamente com o fechamento de preço da semana passada. Tivemos então essa confirmação e agora a gente vai aguardar para ver os desdobramentos no mercado e ver se de fato, mais uma vez, a gente pode ter um movimento de upside no Bitcoin, né, que deve levá-lo então a margens aí já, na minha leitura, lá para casa dos 100 mil dólares, né? Então a gente segue acompanhando e enfim, as expectativas são muito positivas. Eu acredito que a tendência à medida que a gente vai avançando para esse último trimestre do ano, as coisas tendem a se aquecer realmente. Vocês que acompanham o canal e que estão bem informados sabem muito bem os porquês, então é importante você seguir a gente. E aí, aqui no gráfico ao vivo, na análise técnica, a gente tem também outros indicadores dando sinais interessantes, como a gente pode ver aqui, o MACD no time frame semanal segue com as barrinhas demonstrando perda de força vendedora, com Bitcoin lá já próximo da região da máxima histórica, né? No índice de força relativa, a gente já recuperou aquela zona bullish do indicador, que é acima dos 52 pontos, a gente já está aqui nos 62 pontos, isso em um time frame semanal, e esse outro importante indicador aqui, esse outro importante indicador aqui para a gente fechar essa primeira parte de gráficos, que é o Awesome Oscillator, também está dando um sinal positivo, um sinal de recuperação para o mercado, porém, a gente precisa aguardar o fechamento dessa semana que está começando agora, né? Para ver se de fato esse sinal vai se confirmar, mas já é um começo de semana positivo aqui, a nível de gráfico, a nível de movimento de preço, né, investidores? E é isso. Então, vamos avançar aqui para esse giro rápido de fatos e dados e reflexões. Olha só, se tem alguém que gosta de emoções no mercado, investidores, certamente são os traders, né? Eles seguem apostando em quedas no Bitcoin, 55% dos traders que estão operando aí em futuros nesse momento lá na Binance estão basicamente apostando em quedas do BTC. A galera gosta da emoção, vamos falar a verdade. E opa, deixa eu só tirar esse som aqui para dar play. Ainda falando lá repercutindo a Bitcoin Conference, vários nomes importantes do mercado falaram, né, investidores? A gente repercutiu muito isso aqui nesses últimos dias, né? E o Vivek Ramaswamy disse basicamente que o Bitcoin precisa ser um instrumento apolítico, neutro e bipartidário. Ou seja, Bitcoin esse aqui é o Vivek, o Bitcoin é um instrumento aí financeiro que precisa basicamente ser adotado por todos, né? E isso é o que vai tornar o Bitcoin apolítico, ele não vai ter lado político. Eu concordo com essa afirmativa. Uma outra parada muito legal que eu concordo foi dita pelo Pavel Durov, que é o CEO do Telegram, que tem lá a Tom, né, que é um ecossistema também, uma blockchain aí que cresceu muito principalmente nesse último ano, né? E ele disse, olha só, caras, eu tenho, né, alguns milhões de dólares na minha conta bancária e também em Bitcoin aí já desde 10 anos atrás. E eu não tenho nenhum ativo imobiliário, né? Ele quer dizer real estate aqui, tipo casas, essas coisas. Não tenho jets, não tenho iates, e eu acho que esse estilo de vida não é para mim, né? E ele disse, para mim, a prioridade número 1 na minha vida é a liberdade. E eu tô trazendo isso para vocês, até para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre mim também, porque eu concordo plenamente com o Pavel. É claro que não existe nem certo nem errado nesse aspecto, mas eu também tenho um estilo de vida muito parecido com ele, com o dele. Nunca na minha vida eu dispus de 1 minuto do meu tempo
ou de R$1 do meu dinheiro, ou $1 do meu dinheiro, para tentar crescer na vida, para ter coisas materiais. Eu sempre foquei em ter liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade de estar onde eu queira estar, liberdade de acordar a hora que eu quero acordar, liberdade de morar onde eu quero morar, de basicamente viver e ter perto de mim as pessoas que eu quero ter por perto, tá? Então, investidores, não quer dizer que seja problema você realizar o sonho de ter uma casa, de fazer uma viagem. A gente tem que usar o dinheiro para nossa felicidade também. Mas use com sabedoria e foque em ter liberdade. Porque quando você tiver liberdade, você vai ter condição para ter várias outras coisas. Eu vejo os caras falando aí, eu vou, no ciclo de alto, vou pegar acompanhante, vou dar um giro de helicóptero lá no Cristo Redentor. Não, brother, pelo amor de Deus, não segue por esse caminho, não. Não é melhor você fazer uma lipo HD, como é que fala lá aquela parada? Harmonização facial, uma hidratação no cabelo e ver se você arruma uma gata que goste de você? Aí vocês vão fazer o rolê lá no Cristo Redentor, pô. Vai ficar mexendo, gastando, acabando com dinheiro com iate, com jet ski, com ostentação e com garota de programa. É complicado, né? Enfim, cada um sabe aquilo que é bom pra si. E eu tô junto aqui com o Pavel Durov. Admirei muito essa entrevista que ele deu, né? E aí, vou deixar o convite para você que não conheceu, que está conhecendo o canal agora pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você siga acompanhando aqui o nosso conteúdo. A gente segue repercutindo aqui os principais fatos, dados e gráficos do mercado para a gente estar bem informado sobre os desenvolvimentos da indústria de blockchains, Bitcoin, altcoins e tudo mais. Então faça parte dos quase 24 mil investidores que acompanham o nosso conteúdo. Conheça também o nosso relatório, o Relatório Smart, que tem uma seleção de 25 criptomoedas muito promissoras para esse ciclo de alta. O link está aí na descrição. E a gente segue em frente. Olha só, aqui é o momento da momento bola de cristal, né, investidores? Essa foi uma publicação muito legal que está basicamente projetando aí como que deve ser o desenvolvimento da adoção do Bitcoin para esses próximos anos, e eu concordo plenamente com isso aqui. Olha só, se os Estados Unidos comprarem 1 milhão de Bitcoins nesses próximos 5 anos, como foi proposto pela Cynthia Lummis, e a senadora lá, e a gente repercutiu isso aqui também, isso levaria os Estados Unidos a comprarem algo em torno de 547 Bitcoins cada único dia. Na verdade, eu acho que essa conta deve ser um pouquinho menor só, porque eles já têm 200 mil Bitcoins, né? Então, esse número existente já de Bitcoins lá não foi considerado, mas enfim, o número atual de produção de bitcoins diárias através da atividade de mineração é de mais ou menos 450 bitcoins por dia, né? Então, só essa proposta da Cynthia Lummis já gera uma demanda para o Bitcoin muito maior do que os bitcoins que a rede é capaz de produzir, sem contar o próximo halving, né? Isso ainda não inclui a adoção corporativa, os investidores institucionais, estados, né? Estados que também estão comprando bitcoins, municípios que também já estão comprando bitcoins, e isso falando apenas nos Estados Unidos, que ainda são a maior economia do mundo, né? E então, investidores, nesses próximos anos, até em função da teoria dos jogos, que a gente já repercutiu muito aqui, é natural e até fácil de imaginar que outras nações e outras instituições no futuro, eles vão guerrear para ter Bitcoin. Vai ser a corrida do Bitcoin que vai acontecer nesses próximos anos. E com isso tudo deve também levar ao crescimento da adoção individual, né, da adoção por parte de pessoa física, né? Então, caras, sigam acumulando Bitcoins, acumulando satoshis, porque isso vai acontecer mais rápido do que todos nós imaginam, do que todos nós imaginamos. Em 2019, eu lembro muito bem que eu estava em tipo um meetup, sabe? Uma reunião com investidores, e a grande maioria era do mercado tradicional, e aí naquela oportunidade tinha eu e mais um outro cara que já cobríamos o mercado de criptomoedas, o Bitcoin principalmente, e aí a gente falou para aquela galera que a maioria Faria Limer, né? A gente falou que, tipo, eu falei, basicamente, falando por mim, eu falei que eu acreditava que o Bitcoin é que ia vencer o sistema o sistema bancário, e que a gente ia ver os bancos futuramente se curvando ao Bitcoin, e não o que os caras lá estavam propondo, que os governos e o setor bancário, que é um lobby muito forte, né? O setor bancário é um setor, vamos dizer, lobista muito forte, que eles iriam matar o Bitcoin, que eles iriam encontrar os caminhos, e eu fui contra isso e falei para eles que a gente ia ver o contrário, a gente ia ver banco querendo fazer custódia e negociar Bitcoin, oferecer Bitcoin como instrumento de investimento. Lá naquela hora, muitos, não todos, é burro generalizar em qualquer situação, né, investidores? Mas lá naquela hora, muitos deles, mas não todos, tipo, meio que os caras são
eles são muito metidos, os Faria Limers. Eles acham que eles sabem mais que todo mundo, né? Eles acham que, mas esse ativo não tem um fluxo de caixa descontado, né? Como que eu vou saber a margem EBITDA do Bitcoin, né? Eles dão valor para follow-on, para um monte de coisa que, tipo assim, não tem nada a ver com Bitcoin, né? Então, tem muito cara desumilde que se arrisca a dar opinião sobre coisa que ele não conhece. Então lá, naquela oportunidade, os caras, assim, não concordando, até tentando ser de uma forma respeitosa, mas assim, todos erraram. Naquela oportunidade, eu e aquele outro brother comprávamos bitcoins a 10 mil reais, 12 mil reais, 14, 15 mil reais. O dólar era mais barato, o dólar estava na casa acho que de uns 4 dólares mais ou menos. 4 reais pra nós. E a gente, só acumulando Bitcoin. Agora, aqueles caras lá daquela reunião, se eles quiserem comprar Bitcoin agora, 380 mil reais, tá? E assim como eu estava naquele dia falando aquilo em meio àqueles céticos, e hoje eles se curvam diante do que a gente tem falado, a gente está ganhando mais respeito, eu falo para vocês que certamente, essa daqui vai ser a trajetória do Bitcoin, isso que a gente acabou de falar aqui, tá? A adoção do Bitcoin vai explodir cada vez mais nos próximos anos, caras, e quem tiver Bitcoin lá no futuro vai tirar muito proveito disso, certo? Os bilionários e ricaços do futuro, todos vão ter Bitcoin, vocês não tenham a menor dúvida, tá? E olha só, o serviço de utilidade pública agora, investidores. O Thiago Reis segue falando bobagens sobre o Bitcoin, como vocês podem ver aqui, eu não o sigo, ele não merece, né, a minha audiência. Eu até bloqueei ele segue bloqueado aqui, vou até desbloquear para falar aqui com vocês. Esse é um Faria Limer, esse é um Faria Limer que gosta de ficar falando do Bitcoin, né? E ele sempre ele tenta fazer umas matemáticas bizarras e propor uns estudos burros, tá? E aí a gente vai repercutir aqui essa postagem dele, isso aqui é coisa nova, olha só, 28 de julho, meu Deus, 28 de julho de 2004 falando bobagem desse jeito, Thiago Reis, isso é feio, cara. Ele disse, é correto comparar o IBOV ou o S&P com o Bitcoin? Não, óbvio que não. São coisas absolutamente diferentes, né, Thiago Reis? Mas você tentou fazer isso, brother? Sim, ele tentou, investidores. Ele disse, não, pois o IBOV e o S&P são uma cesta de ativos e o Bitcoin é apenas um único ativo. E ele ainda, pela primeira vez eu vejo esse cara falar alguma coisa que pode ser interpretada positivamente do Bitcoin. Ele disse, o único que deu certo, né? De uma cesta de centenas de criptomoedas. Se o investidor novato quisesse escolher uma cripto aleatoriamente, a chance dele escolher o Bitcoin seria de 0,0043%. Já a estatística nada a ver, fraca demais essa estatística, né, investidores? Vamos combinar. Fraca demais. Olha o nível. Isso porque o cara é dono de uma casa de análise. Aí ele ainda complementa. Afinal, já existiram mais de 23 mil alternativas de criptomoedas e a maioria virou pó. E não existem mais de 23 mil, o Thiago Reis. Tem 1 milhão de tokens sendo gerados todo santo mês, tá? Não é só 23 mil alternativas, são milhões, ok? Bom você seguir o canal para você aprender um pouquinho sobre a dinâmica de Bitcoin e da indústria de criptoativos, né? Aí ele fala, o certo seria comparar o S&P e o IBOV com uma cesta de criptos. O cara insiste em comparar IBOV com cripto, caras. A maior ação do IBOV tem cerca de 10% de peso no índice, né? A maior ação do S&P tem um peso de 5% do índice. Outro fator, a maioria dos investidores entraram em cripto nos últimos 5 anos, cerca de 90% deles. Aí eu te pergunto, Thiago Reis, qual o problema se é uma indústria nova que está fazendo 15 anos agora? Qual o problema? Essas estatísticas de novos investidores sempre serão absurdamente altas, muito mais altas do que as estatísticas de IBOV e de S&P, tá? Tem muito mais investidores entrando para as criptos do que entrando para o IBOV, você sabe disso, né? Aí, olha só a ideia do cara. Se fizéssemos um índice com 10% de Bitcoin e 90% em outras criptos, pegando o mesmo peso do IBOV, que é um índice concentrado, o desempenho de investir em criptos seria bem ruim. Veja o desempenho de algumas criptos e suas respectivas quedas. Agora, olha as criptos que o cara tá falando aqui, investidores. OneCoin, Lupex, iFan, CoinDash, AC Chain. Caras, olha um monte de porcarias. Ninguém investe nisso, ninguém nem olha pra isso, o Thiago Reis. Ninguém nem olha pra isso. E ele ainda complementa aqui, imagina montar uma carteira de criptos. Cara, desculpa, Thiago Reis, é muito fraco. Tudo que você propõe sobre o Bitcoin, você precisaria parar de falar do Bitcoin pra ontem, meu brother. Pare de pagar mico na internet. Vamos bloquear esse cara de novo, investidores. E seguir em frente aqui, olha só, esse cara deu uma opinião legal. Nem sei exatamente quem ele é. Eu vi que ele é um cara que parece, enfim, ter opiniões coerentes. Aí eu dei uma passada no perfil dele. Roberto Reis, inclusive tem o mesmo sobrenome do Thiago Reis. Olha o que o cara falou.
Na minha opinião, Thiago Reis enfrenta um conflito psicológico profundo com o Bitcoin. Ele menciona o ativo mais do que muitas pessoas que realmente o possuem. Desde que comecei a segui-lo em 2017, ele comete erros constantes. São 7 anos de preconceitos e desinformação. Essa situação revela uma característica humana bem conhecida, a vaidade. E ele diz, para muitos, não basta estar certo e ser escutado apenas nas áreas que são especialistas. Eles precisam de atenção em outras esferas. Cada vez que as pessoas o criticam sobre suas opiniões infundadas sobre Bitcoin, ferem sua vaidade. Ele nunca admitirá que pode estar errado. A situação está se agravando ao ponto de vermos ele se humilhar passando pano para o Trump, como fez esse último post recente. Thiago precisa encontrar uma maneira de lidar com esse tema. Caso contrário, corre o risco de perder a sanidade. Ele está preso em um ciclo interminável, como no dia da marmota. Excelente, excelente análise, Roberto. E, enfim, a gente encerra essa passagem. Mas, caras, não acreditem nas bobagens que Faria Limers do tipo do Thiago Reis falam do mercado de bitcoins, do mercado de Bitcoin, do mercado de criptomoedas, dos tokens relacionados a blockchains, porque ele não entende nada. Vocês têm que procurar quem entende do assunto. E aí, pra gente fechar aqui a nossa análise com um giro por gráficos, olha só, caras. Bem rapidinho para esse vídeo não ficar extremamente longo. Estou trazendo para vocês aqui o número dos UTXOs em perdas, que atingiu patamares aqui vistos em momentos de formação de fundo no mercado. Tá? UTXO significa Unspent Transaction Output, ou saída de transação não gasta. Imagina que você tem na sua carteira 10 bitcoins, e desses 10 bitcoins você vendeu 7. A rede sabe que tem 3 bitcoins lá. Esses 3 bitcoins que ficaram, estão no lucro ou estão em perda? Entende? Então, a gente atingiu patamares aqui, olha só. Nesse momento aqui, vou até colocar uma outra cor aqui para destacar um pouco mais. Ó, nesse momento aqui a gente teve um pico, abaixo dos patamares, inclusive, que a gente se encontra aqui. Mas vejam, nesse momento aqui a gente teve um novo pico. Neste momento aqui a gente teve um pico comparado com o momento atual. No fundo desse ciclo também, tá vendo? A gente teve um pico de UTXOs em perdas e esse sinal está sendo dado aqui novamente. E aí, como a gente pode ver, nas 3 oportunidades que o indicador chegou nesses níveis dessa linha vermelha que eu acabei de desenhar, o Bitcoin estava formando fundo lá, né? Olha só. Então isso está sinalizando para a gente que aquela queda dos 53 mil dólares, sim, pode ter sido o fundo dessa fase corretiva, né, investidores? E esse estudo é bem interessante aqui, que foi publicado por um analista de mercado, e ele propõe que a gente está na fase de início da Bull Run de ouro, né, da Golden Bull, e eu concordo muito com ele nessa proposta de que o super ciclo, ou a verdadeira Bull Run, ela vai começar quando o Bitcoin romper e consolidar níveis de preço acima do seu topo histórico, acima dos 73 mil dólares. Ele explicou muito bem aqui, ó. Se vocês quiserem ver depois no Twitter, ó, ele explicou muito bem, dá para vocês traduzirem também o post. Ele explicou muito bem cada uma dessas fases aqui. Eu li, estou de acordo com esse estudo, achei um bom estudo. E se vocês quiserem, dá para vocês conferirem no detalhe a descrição dos eventos em cada um dessas fases aqui. Está muito bem descrito, por sinal. E aí, olha só, esse é o Gaussian Channel que está dando um sinal de início de bull market para as altcoins. Esse aqui é o market cap das altcoins excluindo Ethereum. Como a gente pode ver aqui, ó, quando esse indicador liga o canal verde, é o momento em que a gente tem o início do bull market das altcoins. É claro, isso leva algumas semanas para acontecer. Esse é um gráfico de 2 semanas, tá? Leve isso em consideração. Então não quer dizer que vai começar amanhã ou que vai ser semana que vem, mas a gente está próximo de ver um movimento parabólico se iniciando nas altcoins. Tá? E inclusive a gente teve aqui um movimento muito parecido, né? Que a gente teve, olha só, deixa eu só mudar um negocinho aqui. A gente teve aqui nesse momento, ó, um rompimento para cima do canal, o mercado corrigiu, encontrou uma base logo nessa paralela superior do canal para depois ele voltar a se recuperar e aí sim escalar. E nesse momento a gente teve a mesma situação, né? Rompemos para cima, corrigimos aqui nessa base que foi formada nessa paralela superior do canal e agora o mercado volta a se recuperar. Então, um sinal muito positivo sendo dado por esse indicador. E olha só a dominância do Bitcoin, investidores. Fechou, o fechamento semanal foi na máxima do ciclo. Né? Dominância em alta, Bitcoin forte e alt season assim vai ficando para depois. Né? A tendência real é que a gente veja realmente o Bitcoin ganhando força no momento inicial dessa escalada. Não sei, talvez essa dominância possa até seguir subindo um pouco mais. Eu acho que quando o Bitcoin
ultrapassar essa barreira aqui dos 73 mil dólares, as altcoins vão acordar, muitas vão entrar em bull market, o mercado vai ficar muito mais interessante do que ele está atualmente, mas é necessário ter paciência até que a gente avance para esse momento, que pode demorar mais ou menos, mas vai acontecer. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo, um abração e nos vemos em um próximo vídeo. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.